Senhor Jesus, tudo bem? Eu vim aqui contar uma experiência com Deus que eu vivi na igreja. Estava se pregando a palavra de Deus e ali estava falando do sangue de Jesus. E ali no momento da pregação eu ouvi o diabo falando assim: não escute o que ele tem falado, porque ele é mentiroso. E ali aquele pregador falando sobre o sangue de Jesus, né? O quão importante o sangue de Jesus é para purificar, perdoar os pecados, que há solução, que há libertação, que há redenção em Cristo. E ali o diabo falando para mim assim: não escute, ele é mentiroso. Jesus não vai te perdoar, Jesus não gosta de você. Você acha que ele vai querer você? Ele é um Deus tão santo assim. E ele começou a soprar essas palavras no meu ouvido e eu via ele, né, falando aquilo. Eu via ele no mundo espiritual dentro da igreja. E ali aquela guerra, aquele pregador pregando a palavra de Jesus, ali falando do sangue, que é importante a gente ter comunhão com os irmãos para que também a gente venha a ser perdoado e purificado. E ali o diabo falando. E o Senhor abriu os meus ouvidos e os meus olhos espirituais, porque muitas das vezes as pessoas estão dentro da igreja e elas não sabem a guerra que é, para que elas venham a escutar a palavra e entender. Uma coisa que o diabo não quer sobre a sua vida, irmã e irmão, é que você compreenda a palavra de Deus. Primeiro, ele não quer que você ouça a palavra de Deus. Segundo, que ele não quer que você compreenda a palavra de Deus, né? Então, eu ali vivi uma experiência dentro da igreja, no mundo espiritual, da qual eu vi aquela guerra, o pregador pregando a palavra de Deus, trazendo a verdade de Cristo, expondo a verdade de Cristo na palavra, e o diabo rebatendo ali, tentando tirar o foco de me ouvir e discernir a palavra de Deus. E quantas vezes as pessoas vão na igreja e é assim dentro da igreja, muitas das vezes as pessoas elas vão e saem do mesmo jeito que ela entrou, porque o diabo, ele não quer deixar que você e eu conhecemos a Jesus. E aqui eu não tô falando de uma religião, eu não tô falando de A, de B, eu tô falando de Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Sem Jesus, ninguém vai ao Pai. Ou seja, eu não tô falando de uma denominação de igreja. Claro que nem todos os caminhos levam a Deus e nem todas as religiões pregam a Cristo e servem a Cristo de fato. Mas eu estou falando de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que liberta, que salva, que batiza e que cura e que leva a pessoa a morar com ele. Há uma vida eterna e o diabo, ele luta para mim, para você não ouvir a palavra de Deus. E ali dentro da igreja eu vi aquela guerra espiritual e o diabo falando para mim: ele não vai te perdoar, ele não quer saber de você. E o diabo blasfemando e falando contra Deus ali, mentindo, querendo desfocar eu da palavra de Deus. E ao mesmo tempo eu vi os anjos do Senhor me acolhendo, me protegendo, não deixando que o diabo tocasse em mim. E eu vi aquela guerra no mundo espiritual. E muitas das vezes as pessoas, se Deus não abrir os olhos espirituais dela, ela não tem noção da guerra que é. As pessoas acham que cultuar a Deus é clube, é bate-papo, você tá indo lá só para servir. Não, você tá entregando você mesmo como sacrifício vivo ao Senhor. Você tá entregando aquilo que você tem, você, a Deus. Então o diabo, ele não quer que você ouça a voz de Deus e não quer que você compreenda a palavra dele. Porque o que liberta não é uma placa de igreja, o que liberta não é um pastor, o que liberta não sou eu e nem ninguém, o que liberta é Jesus Cristo de Nazaré, aquele que eu vim falar hoje para você. Aquilo que o Senhor fez eu ver com os meus olhos espirituais, escutar. Eu vi a guerra no mundo espiritual e muitas vezes eu e você não vê essa guerra no mundo espiritual. Quantas almas entram na casa do Senhor e voltam do mesmo jeito? E eu tenho algo a te falar, irmão e irmã. O diabo, ele não quer que você ouça a voz de Deus e compreenda a palavra de Deus. Por quê? Porque o dia que você ouvir a voz de Deus e compreender a voz de Deus é o dia que você será liberto pela palavra. Porque quando nós ouvimos a voz de Deus e compreendemos aquilo que o Senhor está falando conosco, nós obedecemos. É isso que o diabo não quer. O diabo não quer tirar você da igreja. O diabo quer tirar você da presença. O diabo quer tirar a tua salvação. A Bíblia diz que nós temos que guardar a coroa da vida para que o diabo não roube
A nossa coroa. E a nossa coroa é a salvação, é a vida eterna. E o Senhor me deu uma palavra interessante que muitas das vezes nós, seres humanos, colocamos bens materiais acima de Deus. E Deus permite nós perdermos os bens materiais, o diabo roubar, algum ladrão acontecer para tirar a idolatria do nosso coração. E o Senhor me deu uma palavra interessante. Depois você medite em Ezequiel 7, versículo 20, que diz assim, ó. Dessas preciosas joias fizeram seu objeto de orgulho e fabricaram as suas abominações, imagens, seus ídolos detestáveis. Por isso fiz com que essas coisas se tornassem como sujeira para eles. Entregarei tudo isso nas mãos do estrangeiro por presa e os ímpios da terra por despojo. Eles profanarão. Desviarei deles o rosto e profanarão o meu tesouro. Ladrões entrarão nele e profanarão. Ou seja, muitas das vezes as pessoas colocam a confiança em bens materiais, em coisas materiais. E quando a pessoa, ela idolatra bens materiais, dinheiro, casa, ou seja o que for, Deus permite que as pessoas sejam roubadas para que aqueles ídolos, aquelas abominações do coração das pessoas venham a sair, porque Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. A Bíblia diz que nós não devemos juntar tesouros nessa terra, porque a traça e a ferrugem corrói, os ladrões roubam, ou seja, nós devemos ajuntar tesouro no céu, que é o nosso lugar. Então, a Bíblia não está falando que nós não devemos ser ricos ou prósperos, a Bíblia está dizendo que nós não devemos se orgulhar daquilo que temos, querer mais. Já viu aquela pessoa que quanto mais ela tem, ela não divide? Ela é pobre de espírito, é miserável. Quanto mais ela não abençoa o próximo, mais ela não prospera, ela não tem nada. Você pode ver, a pessoa que ela mais abençoa é uma pessoa sempre que Deus provê na vida dela, que Deus, porque ela não é egoísta, ela é uma pessoa que pensa no próximo. Então a Bíblia não está dizendo que a riqueza é pecado, a Bíblia está dizendo que o amor ao dinheiro é pecado. E aqui em Ezequiel 7, versículo 20, se você ver o contexto, aquele povo estava pegando a riqueza, né, os bens materiais que o Senhor estava dando a eles e colocando no lugar de Deus. Então o próprio Deus permitiu dos estrangeiros, né, roubarem as casas, roubarem as coisas dele para que eles se voltassem a Deus. E muitas das vezes é assim. Então nós devemos tomar cuidado, isso é para mim e para você, meu irmão e minha amada, ninguém tá ileso. Nós devemos tomar cuidado. E o Senhor falou algo interessante, e o Senhor mandou eu trazer algo para as almas do Senhor e para o povo de Deus, dizendo assim: pare de buscar a libertação em pessoas, em coisas. Eu sou a verdade, a minha palavra liberta. O diabo não quer que as pessoas leiam e meditem nas minhas palavras. O diabo acusa as pessoas e as pessoas aceitam. E aí Deus está falando aqui que em mim nós temos perdão, nós temos libertação, redenção, né, de toda a imundície do pecados e das coisas da terra. As coisas da terra não podem nos ajudar. E aqui o Senhor está falando assim: fixe os seus olhos em mim, se volte a mim. Deus, ele quer nos perdoar e não quer que nós nos afastamos dele, né? E aqui o Senhor entrega outro recado. Eu até escrevi aquilo que o Senhor me deu, porque algo que veio descendo do céu, que muitas vezes se a gente não escrever, a gente não consegue ficar com aquilo, né? A gente precisa escrever para que a gente venha trazer em detalhes, em palavras corretas aquilo que o Senhor nos entrega. E o Senhor falou assim: eu quero relacionamento com vocês, eu quero me revelar. Pare de procurar ajuda em lugares e busque em mim. Eu uso pessoas, mas quem liberta e salva é o meu espírito. Conheça-me, me busque-me na palavra e será liberto. Pratique e terá mudança. Então, o que o diabo ele quer? O diabo não quer tirar você dentro da igreja. O diabo quer te impedir de você conhecer isso aqui, as escrituras. Essa é a palavra de Deus. Toda vez que nós abrimos e meditamos a palavra de Deus, nós estamos falando com Deus, nós estamos ouvindo ao Senhor. E cabe a nós praticarmos a palavra do Senhor, não. Eu lembro que quando eu estava num processo de libertação das drogas, para quem não sabe, eu vim da prostituição das drogas. Eu lembro que eu tinha abstinências terríveis e o meu processo de libertação foi o Espírito Santo. Eu não passei por clínica de reabilitação, eu não passei por clínica nenhuma, né? E aqui eu não tô contraindicando você passar em clínica. É necessário muitas das vezes, dependendo do caso, do histórico, mas isso é algo que o Senhor quis fazer na minha vida, sabe para quê? Para que eu tivesse propriedade de falar que o Senhor cura, liberta e salva. Por quê?
Muitas das vezes você busca a sua libertação em pastores, você acha que você vai ser liberta quando aquele pastor do reteté pôr a mão em você, e muitas das vezes a libertação vem pela obediência da palavra e o conhecimento da palavra. A Bíblia diz que o povo de Deus é enganado pela falta de conhecimento. O que falta para nós hoje é buscar conhecimento e a revelação do Espírito Santo de Deus, porque há uma diferença de eu abrir a Bíblia e interpretar do meu jeito, mas há uma diferença antes de abrir a Bíblia eu orar e pedir para que o Espírito Santo se revele a mim e que tire todas as escamas, todas as cegueiras dos meus olhos e toda a surdez dos meus ouvidos. Por quê? Porque quando saímos do mundo, nós estamos cegos e surdos e mudos. Então é necessário que as escamas, né, saiam dos nossos olhos, a cegueira, né, a surdez, né, porque muitas das vezes quando a gente tá ali fora da presença de Deus, a gente não consegue compreender as coisas. E então o Senhor, ele me trouxe isso para passar para o povo dele, que muitas das vezes o povo de Deus está buscando a libertação em pastores e presbíteros e apóstolos, e Deus usa instrumento de Deus, mas a quem faz de fato a libertação é o Espírito Santo. Se aquela pessoa não tiver o Espírito Santo, aquela pessoa não vai te libertar. E eu vivi experiências da quais de libertação dentro do meu quarto, eu e Deus, de buscar Deus em consagração, em propósito, e Deus alcançar a minha vida através ali de um coração aquebrantado. Então Deus quer relacionamento. Eu não tô falando que Deus não usa alguém para nos ajudar a ser instrumento de oração, de bênção na nossa vida, mas a gente não pode confiar nisso. A nossa confiança tem que estar no Senhor. Então o Senhor, seja bens materiais, seja riqueza, o Senhor tira, seja pessoas. Muitas das vezes você tem feito pastores como Deus na sua vida. Ai, pastor, ora por mim, pastor, sobe um monte. Não, ora você, busque você, suba você ao monte. Para de ser aquele povo de Israel que dizia assim: Moisés, suba ao monte e ouça aquilo que o Senhor vai falar para nós, que nós obedeceremos. Ou seja, Deus não quer isso. Deus não quer que nós pedimos para Moisés, para pastores, para pessoas subir pela gente. Deus quer que nós subimos para ter intimidade com Ele. Não que não é necessário nós termos intercessores, porque é muito importante nós estarmos debaixo de uma cobertura espiritual, mas mais necessário ainda é a gente ter comunhão com a palavra de Deus, porque no dia mal que vier, nas tentações, não vai ser o seu pastor que vai te pedir de você cair, vai ser a palavra de Deus, a palavra que você medita todos os dias e que você guarda na tábua do seu coração. Não é escrevendo, fazendo tatuagem na tua cara, no teu corpo, não, é você praticando a palavra. Então, quando eu comecei a praticar a palavra de Deus e ter uma comunhão com Deus, Deus começou a mudar coisas da minha vida que eu não conseguia. O vício da pornografia, o vício das drogas, entendeu? E os processos eu fui passando. Claro que quando era necessário, Deus mandava profeta, pessoas orar por mim. Mas a maioria das vezes eu buscava, eu tinha que ter vida, porque senão eu não ia me sustentar. Você tem que entender que pastor nenhum é seu sustento. Quem sustenta você na fé é o Senhor Jesus. O véu já se rasgou, Ele é o nosso intermediador. Ele é o nosso mediador entre o homem e Deus. É Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus, o Deus encarnado. Então, muitas das vezes a gente quer fazer pastores o nosso mediador, apóstolos, presbíteros, e Deus quer uma comunhão e uma intimidade com nós. Então esse é o recado de Deus para todos nós, que é Ele que liberta, que salva, que nós temos que ter comunhão com a palavra, porque o diabo, ele não quer que você ouça a palavra de Deus e que você entenda, sabe por quê? Porque se você não ouve e você não entende, como que você vai ter mudança? Como que você vai praticar uma coisa que você não ouve e você não compreende? Pode então, vamos supor, é a mesma coisa, uma pessoa tá falando inglês ali e você tá escutando, mas você não entende. Entendeu? Então, não tem como você falar daquilo que você não entende. Então, para você ter intimidade com Deus, você precisa buscar, entendeu? E eu lembro que no começo da minha conversão eu não entendia bolhufa nenhuma da Bíblia. E o Senhor foi se revelando a mim, foi abrindo os meus olhos espirituais, foi me dando discernimento. Então eu quero deixar para você essa passagem, e não só para você, mas o Senhor tem falado comigo também, porque muitas vezes a gente tem que tomar cuidado, tem que vigiar. Aquele que fala da palavra de Deus tem que ter uma vigilância maior do que aquele que ouve até, entendeu? Porque nós temos que ser exemplo. Então o Senhor deu
esse algo para mim, essa revelação, para trazer para o povo dele, para a alma. Não se engane, o diabo não quer que você ouça a voz de Deus, porque se você não ouvir, você não vai obedecer. E se você não obedecer, como que você vai obedecer uma ordem que você não compreende? Entendeu? Então é necessário a gente ter comunhão com isso aqui. O diabo, ele não tá preocupado em te tirar da igreja, o diabo tá preocupado em te tirar da comunhão com Deus, do seu secreto de você buscar. Porque quando nós não buscamos, nós morremos espiritualmente, nós ficamos fracos espiritualmente. Porque só ir à igreja, só cultuar a Deus não basta. Você tem que ter uma vida de oração, uma vida de consagração, uma vida, você tem que ter uma história com Deus. E isso é dia após dia, dia após dia. Não é de uma hora pra noite que você passa a ter intimidade com Deus. É dia após dia, é todo dia você se esforçando e buscando a Deus. Tem dia que a gente não quer orar, tem dia que a gente não quer, mas é necessário a gente buscar e falar: Deus, eu não tenho força, me ajuda a te buscar, a ser mais próxima, a ser mais íntimo, porque somos errôneos, somos pecadores. Então, o Senhor, Ele quer nos perdoar. Não ouça a voz de Satanás. Assim como Satanás tinha falado para mim aquele dia dentro da igreja que Deus, aquele Deus santo, porque como que aquele Deus santo ia querer se aproximar de mim se eu estava tão suja? E eu não acreditei naquilo, porque a palavra que estava sendo pregada eu estava entendendo. Entendeu? Então é necessário você pedir para que Deus abra os teus olhos espirituais, os teus ouvidos espirituais, porque muitas das vezes o diabo amarra a tua consciência, amarra teu entendimento para que você não compreenda e você não seja liberto. Você não vai ser liberto quando um pastor, um profeta do reteté colocar a mão na sua cabeça. Sabe quando você vai ser liberto? Quando você tiver comunhão com o Espírito Santo e obedecer a palavra de Deus e, primeiramente, comunhão, discernimento, entendimento da palavra dele e obediência. Esse é o segredo para a gente ter uma vida com Deus, tá bom? Eu quero deixar esse louvor para a honra e glória que fala muito ao meu coração e tenho louvado muito o Senhor. E quero deixar para o coração de vocês, amém? Eu espero que Deus fale muito com vocês e até o que o Senhor me deu essa mensagem, eu quero deixar esse louvor, depois você medite na sua casa, amém? Fica na paz. Aleluia.
apenas